Bom, olha aqui. Queria convidar você para abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios 2:9, ok? Enquanto você abre a Bíblia, quero agradecer a Jane e o Brás, nossos amigos, por estar conosco. Agradecer você que nos segue ali no Instagram, fanpage, com o carinho que vocês têm, né, de vir nos assistir, ok? E falar rapidinho dos meus livros. Sou escritora, amo escrever livros. Hoje você vai entender por que eu gosto tanto de livros. E lá embaixo vai ter alguns livros para abençoar a sua vida, tá? Aproveitando que alguns já estão sobre os pés, deixa eu ler o texto. Se você quiser ficar sobre os pés para nós lermos, e depois eu releio sozinha e volto a ministrar após falar dos livros. 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Pode se sentar, tá bom? Deixa sua Bíblia aberta, daqui a pouco nós vamos ler novamente, tá? Sobre os livros, vai estar lá embaixo, Show Tristeza, Bem-vindo à Alegria, que fala sobre os maiores ladrões de alegria do século 21, tá? Além de pastora, eu sou escritora e sou psicanalista clínica também. Então a gente pode casar muita coisa, a ciência e a fé. Por exemplo aqui, ó, nesse livro aqui, a gente fala: poxa, mas eu sou crente, nasci de novo, eis que as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então como de vez em quando eu ainda posso sentir tristeza? Não é uma pergunta que te faz? De vez em quando tem um vazio. Então você vai descobrir o que origina esse vazio, essa tristeza, apesar de você ter Jesus. Tem muita coisa que é no âmbito da alma, e eu preciso tratar disso, não é? Vai estar lá, Gerando Bênção, Pais Apacentadores, 2 livros muito bons. Vai estar o Bons Costumes e Boas Maneiras, maravilhoso, ensinando principalmente as mulheres como ser cada vez mais elegante no falar, no vestir e no agir. Muito legal, tá? O que convém, não convém dizer. Esse aqui é muito bom, Segredos para um Casamento Feliz. Fala sobre a principal necessidade do homem, as 5 principais necessidades do homem e da mulher no casamento. Muito bom. A primeira da mulher é a afetividade, viu, irmão? Maridos, mulher gosta de elogio. Quantas vezes? Todo dia. Quantas vezes por dia? Várias, de preferência 3, de manhã, à tarde e à noite, não é? Mulher gosta que você vê ela descabelada, com remela nos olhos, e ainda diz assim: querida, como você está linda. A gente sabe que é exagero, mas nossa, canta o dia inteiro, né, gente? Então, marido, mulher, a primeira emoção, a primeira necessidade da mulher é elogio, é afetividade. É tanto que, se você olhar Cantares de Salomão, Salomão elogiava a esposa o dia inteiro. Por isso que ele recebia dela o que é a primeira necessidade do homem: sexualidade, não é? Quando você olha aquela mulher de Cantares, ela era uma esposa que satisfazia muito o seu marido. Mas por quê? O cara sabia que precisava conversar, não é? Olha que legal, não é? Então, olha aqui, a primeira da mulher é afetividade, meninas, e a primeira do homem é sexualidade. O homem só casa pensando nisso. E outra coisa, para as mulheres que vieram ontem, viu, marido? Eu disse que tem um mandamento bíblico para a frequência sexual do casal, que está em está em Eclesiastes 9:9. Tenha prazer com a mulher que amas todos os dias da sua vida fugaz. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Tem uns irmãos com a carinha sorrindo, fazendo assim: aleluia. Sua esposa ouviu ontem isso, viu? Aí eu disse para ela: se o seu marido te procurar todo dia, ele não é um maníaco, ele está cumprindo a palavra. Aleluia, né? Então ele é muito legal. Esse livro aqui fala sobre isso, tá? E aqui eu falo, glória, né? Aqui eu falo sobre isso. Segunda necessidade da mulher é conversação. Segunda do homem é admiração e respeito. Terceira do homem é que a esposa se mantenha produzida e atraente, independente da idade que ela tem, o tempo de casado. Terceira da mulher, reais. Não é? Porque para manter produzida e atraente tem que ter reais, não tem, pastor? Então, não é? Eu não sei como é que homem consegue ficar com 4 sapatos a vida inteira, gente. O bichinho só troca quando o sapato faz buraco, não é, gente? Não é? Mulher é 10, 20, 30, 40, nem quer contar. Terno de homem, se soltar o terno, o paletó do homem, a maioria conhece o caminho da igreja de colo sorteado, sim ou não? Tem 10 anos que ele tem o mesmo paletó, não é, gente? A gente não usa 10 anos o mesmo vestido, né, Ritinha? Imagina, não é? Então é muito mais ou menos assim, você vai amar. O amor alimenta o sexo, é o tempero do casamento.
geladeira ou fogão que aborda a sexualidade feminina à luz da Bíblia, vários DVDs que eu não vou falar os títulos, tá? Terminando aqui. Depois isso aqui vai ser presente para Ritinha e para Marli. Vou dividir para as duas os presentes aqui. Terminando, eu vou falar só desses dois livros. Família Fazendo a Diferença 1 e Famílias Fazendo a Diferença 2. Se você não puder adquirir qualquer um dos demais, esses aqui são importantes. E eles têm devocionais para você fazer com a sua casa. 3 devocionais por semana, muito bom. Esse aqui, princípios que se aprendiam na família e não se aprende mais. Chamávamos pai e mãe de senhor e senhora, hoje não é? Antigamente as meninas de família não usavam roupas extravagantes, sim ou não? E nem eram cristãs. Eu lembro que se eu colocasse saia curta, papai dizia, volta para dentro e bota barra nessa saia. E meu pai não era evangélico, gente. E hoje, como é a cultura de hoje? Infelizmente, até dentro da igreja, muitas vezes, nossas filhas, se nós não vigiarmos, estão parecendo piriguete gospel, né, gente? Então o negócio está muito esquisito. Quais são os princípios que se aprendiam antes e que hoje não se aprende mais? O caos da sociedade hoje não é só política. O principal caos da sociedade hoje se dá a famílias completamente desestruturadas. Então tá aqui o que eu tenho que fazer para voltar às veredas antigas da minha família. Capítulo 2. Conhecendo o papel de marido e mulher no casamento. Nunca se ouve tanta mulher barraqueira e tanto homem pamonha. Desculpa, mas é verdade. Ultimamente as mulheres estão mandando os maridos. Isso pode? Não, não está certo. Essa disfunção de papéis é um dos maiores atributos hoje, causadores da homossexualidade, principalmente nos meninos. Viu, gente? Isso aqui é muito sério. Então olha aqui, quem manda na nossa casa, quem é autoridade na nossa casa, querendo ou não, mulher? Marido. A mulher foi criada por causa do homem. Ele tem que ser o sacerdote da nossa casa. A palavra final tem que ser do marido, ok? E não falar, não fala assim com meus meninos não, porque aqui eu mando esse menino. Você fez sozinha, irmã? Hã? Pode não. Meus meninos têm o maior pavor, no sentido assim, de respeito, né? Mãe, fala com meu pai. Fala nada, jejuma 3 dias antes de eu falar com ele, para ver se ele vai deixar. Os meninos chegam, pai, por favor, beija ele, pede. Mãe, intercede. Vou interceder lá no quarto, orando para Deus falar com ele. Eu não falo de jeito nenhum. Esse menino é tudo, por quê? Porque ele é a autoridade da minha casa, gente. E a gente tem que construir isso. E isso cabe à mulher fazer, não é? Muito legal isso aqui. Depois eu falo num capítulo aqui, muito interessante. Deixa eu tomar mais um tempinho só para falar, porque é importante, tá? Porque a Bíblia diz que o povo fracassa por falta de conhecimento. Tá, então vamos buscar conhecimento, né? Olha aqui, pai de menina. Quantos homens aqui tem menina? Faz assim para mim. Balança assim para mim, irmão. Escute aqui, irmão, você tem que ser o príncipe encantado da sua filha. Entendeu? Dá flor para ela, elogia ela, leva ela para jantar de vez em quando sozinho com você. Por que que o homem deve fazer isso? Para que a sua filha não tenha carência afetiva masculina e não se entregue para o primeiro homem que aparecer na vida dela. Quantas meninas casam para sair de casa? Por quê? Porque estão procurando em um homem lá fora o pai que não tem dentro de casa. Essa necessidade de proteção da presença masculina primeiro tem que ser suprida pelo pai. Meu esposo, quando a Angélica fez 14 anos, mandou um buquê de flor para ela na escola, gente. Escrito assim, aliás, dia dos namorados, né? Porque ele ficou sabendo que no dia dos namorados, na semana, as meninas queriam arrumar namorado para ganhar presente. Uma matéria que saiu no Jornal Nacional. Aí ele, para proteger as meninas, mandou um buquê de flor para as meninas na escola. Claro que ele não pôs papai. E colocou assim, linda, maravilhosa. Sou encantado com você. Você é a menina mais linda dessa cidade. Serei seu eterno admirador, alguma coisa lá, assinado pela letra, né? Você sabe quem eu sou. Angélica disse que as meninas andavam atrás dela chorando e falavam, conta quem foi que te deu o presente, meu Deus, quem deu a flor, conta quem você está namorando. E ela, não, fazia de difícil e tal, né? E ela, a descasada amiga falava assim, eu tenho namorado e nem bombou, ele mandou para mim, né? Gente, quando o pai chegou na porta da escola, foi um beijo que só nele, todo encantado. Até hoje ele tem um costume, é aniversário, ele manda flor para ela. Ela mora em outra cidade já, nossa filha mais velha. Foi aniversário dela mês passado, ele mandou flores para ela. Não é claro que a esposa ajuda nisso, né? A gente administra e transfere a honra para o pai, claro. A Nelise ganhou os buquês de flor, perguntaram para ela, não contou quem era.
ela era mais novinha, ela entrou dentro do carro com um buquê de flor, fechou a porta e falou: vaza, pai, vai. Personalidade, né? O pai dela falou: por quê? Eu não quero contar para quem é. Quem é, pai? Pai, mas obrigado, foi maravilhoso. O senhor mandou cor de rosa, né? Pai, flor cor de rosa é feminilidade. Ano que vem o senhor manda vermelha, que é paixão. Vai arrasar, pai, mas amei. Tá? Olha, pai de menina então, viu? Pai de menino, gente, você precisa construir a masculinidade do seu filho. Entendeu, irmão? Às vezes tem um homem aí conversando com um menino de 11 anos assim: fala, Bielzinho do papai. Pelo amor de Deus, gente. Aí o menino vai querer o quê? O menino desmonta: o pai, é que eu queria tal coisa. Onde que é a culpa? Eu costumo brincar, né? Homem que é homem nem chupa mel, nem toma mel, come abelha, gente, mastiga abelha. Então você tem que aprender a conversar com o seu filho igual macho, entendeu? Esses dias para trás o Cirino eu fui para Goianésia, uma cidade que a minha filha estuda, e meu filho foi comigo. O Júnior falou, aí ele falou assim: meu bem, deixa eu falar com o Júnior aí. Júnior, você sabe que onde tem um homem, tem todo respeito, né? Papai não está em casa agora, não pode viajar com a mamãe, mas você é igual o papai. Então impõe respeito, vai no banco da frente, você não dirige ainda. Chegar alguém perto do carro, você fecha a cara, desce, paga o petróleo, né? Aí o Júnior foi viajando comigo com os bracinhos todos assim, todo, né? 11 anos. Parei no posto de gasolina, ele falou assim para mim: dá o cartão. Aí ele foi pagar o cartão, olhou para o homem com a cara ruim, olhou para mim, fez assim para mim, quer dizer, não desce não que eu resolvo. Protegeu a senha, digitou a senha. Foi lá dentro, comprou um Red Bull para mim, aquela coisa sempre me protegendo perto. Ele falou: mãe, na hora que eu crescer, nem dirigir, você vai. Eu falei: glória a Deus que eu tenho outro macho em casa, aleluia. A hora que a gente vai chegando, ele liga pro pai dele e fala: pai, tudo sob controle. Acabamos de chegar, pode ficar tranquilo, não dormir não, estamos em casa já, a mãe está toda protegida, né? Gente, eu vejo que ele fica assim, ó, entendeu? Isso é importante, né? Então, se eu correr aqui, não vou falar mais os livros não, tudo isso eu falo nesse livro, tá? Muito bom. Inclusive eu falo sobre como proteger a sexualidade dos seus filhos. Esse aqui tem várias coisas, não vou falar. 2 capítulos importantes só. Pais machucados criam filhos doentes. Quais são as doenças psicossomáticas que tem no seio da família causado pelos pais? Isso aqui é sério demais. Você não tem noção, tanto que tem menino doente e a culpa é os pais, tá? A gente reproduz os erros que fizeram conosco. Muito sério. Aqui tem uma lista de doenças que atrapalham relacionamento sexual entre o casal. Desculpa, lista de remédios, tá? E aqui também tem uma outra coisa muito importante: como ensinar os meus filhos a amar a igreja, tá bom? Meu esposo diz que um livro é 15, 4 ficaria 60, 50, né? E esse de 40 ele está fazendo 30 hoje e faz parcelado no cartão. Nós temos programa televisão e rádio, né? E o que mantém são esses projetos, mas primeiro abençoa a sua vida, amém? Então vamos lá, vou ler novamente o texto. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Falei: desculpa, porque eu quero recitar um outro verso. Efésios 3:21, está escrito assim, olha: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, pensamos ou sonhamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém? Que versos maravilhosos, não é? Instiga a nossa fé, sim ou não? Nos inspira a sonhar com algo melhor de Deus, sim ou não? Sonhar com algo melhor para a nossa família, para a nossa casa, não é? Para o nosso trabalho, sonhos, quem sabe, talvez materiais, sonhos que são relacionados à nossa profissão, sonhos que são relacionados talvez à nossa saúde, não sei. Eu sei que esses versos que nós lemos, eles instigam a nossa vida a sonhos e a ter fé. O 1 de Coríntios diz, está escrito que os nossos olhos não conseguem imaginar, os nossos ouvidos jamais ouviu, não é? E que não passou pela nossa mente. Quer dizer que vai além do que aquilo que você pensa, o que Deus tem preparado para aqueles que amam a sua palavra, a sua presença. E o verso de Efésios 3:21 geralmente justamente diz isso, que Deus tem coisas infinitamente maiores do que aquilo que nós sonhamos. Agora deixa eu voltar aqui para o termo sonho, para entrar onde eu quero falar.
Todos nós nascemos e crescemos com um sonho, sim ou não? Quer ver? Foi feita uma pesquisa recente sobre sonhos e perguntou-se qual eram os maiores sonhos do ser humano. O primeiro sonho do ser humano era namorar, casar, ter filhos, ou seja, família. Quem é casado aqui que sonhou em casar? Sonhou em casar? Isso, ou eu quero casar, ter filho, não é? Meninas da minha idade, né, que hoje são mulheres maduras. Naquela época a gente quase não podia ir para a faculdade. A gente sonhava brincando de boneca, dava nome para as bonecas, fazia comidinha para o marido, não era, Marli? Lá brincando de fazer lasanha para o marido, pensando que era a coisa que ele mais gostava na vida. Gente, é bonitinho, né? Então a gente cresce sonhando com alguma coisa. Então uma pesquisa recente diz que o sonho do ser humano primeiro se funde em ter um namorado, construir uma família e ter filhos. E eu perguntei agora, é o sonho de muitos. Quantos são solteiros aqui? Deixa eu ver, faz assim. Glória a Deus. Só o solteiro que quer casar e ter família, faz assim. Aleluia. Tá vendo? Todo mundo quer casar e ter uma família, é um sonho. Mas a gente quer ter qualquer tipo de família? A gente quer ter uma família bagunçada? Uma família revoltada? Uma família que briga? A gente tem sonho em separar? Quem é que um dia casou pensando assim, eu vou casar, mas meu sonho é casar, ficar tantos anos casado e depois divorciar? Ninguém, gente. Porque o sonho é ter uma família e felicidade se completa de fato naquele sonho antigo que todo mundo diz que os dois serão felizes para sempre, não é isso? Segundo, o sonho da pessoa está ligado com respeito, não é? A sua vida profissional. Todo mundo que está aqui, tanto quem já é adulto como aquele que é criança, sonha em ser algo na vida, em ter algo na vida, em ser alguém na vida, não é? Alguns de nós mais maduros já alcançamos parte do nosso sonho, outros continuam sonhando, e aí se frustram, porque de repente parece que tudo é errado, mas vira para uma criança e pergunta, o que você quer ser quando crescer? Ele vai falar, pastor, ou então eu vou querer ser cantor, ou então eu vou querer ser médico, ou então eu vou querer ser tal, então eu vou querer ser tal coisa. Todo mundo tem um sonho profissional na vida. Alguns dos sonhos parecem inatingível, seja de família, seja profissional, seja qual for. Você sabia que é comprovado que poucas pessoas no seu sonho incluem: eu quero ser uma pessoa que ama a Deus e anda nos seus caminhos, eu quero me criar na igreja. São sonhos geralmente ligados à nossa vida cristã. E será por que a maioria das pessoas então não alcança os seus sonhos? Olha aqui, se a gente fosse falar sobre ladrões de sonhos, eu iria colocar a falta de fé, a falta de esperança, o medo, as circunstâncias adversas, contrárias ao sonho, e talvez eu colocaria com certeza a distância de Deus, porque a minha e a sua Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Olha que bênção. Você pode dizer para quem está do seu lado, diga assim: tenha fé, seus sonhos podem ser realizados, porque você está buscando o reino de Deus. Sim, gente, quando a gente vai para o outro texto aqui, 1 Coríntios 2,9, está dizendo que Deus tem algo lindo, maravilhoso, preparado para todos os crentes. É assim o final: jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para todos os crentes ou todas as pessoas. É isso que está escrito? Não. Está escrito que Deus tem preparado tudo isso para um tipo de pessoa, para aquele que ama. Diga de novo: para aquele que ama. Deus já está dizendo que é preparado tudo isso, além do que os seus olhos possam ver, além do que os seus ouvidos possam ouvir, é preparado tudo isso, ou seja, a grandeza daquilo que você sonha um pouco mais, é preparado para aqueles que amam a Deus. Por quê? Só quem ama a Deus consegue suportar as adversidades da vida. Só quem ama a Deus consegue ficar de pé em alguns momentos da vida. E aí em Efésios diz que esses sonhos, além do que nós pedimos, pensamos ou sonhamos, eles só acontecem não porque eu tenho capacidade, não porque eu e você somos muito inteligentes, muito sábios, não. Diz que acontece segundo o seu poder e a sua presença que opera em nós. Quem é que habita aqui dentro? Espírito Santo. Então, se Ele habita aqui dentro, aí eu posso casar os outros versos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso casar outros versos. Sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aí você vai ver que toda a palavra de Deus se encaixa.
Na verdade, o evangelho é muito simples. A gente é que complica as coisas. A gente é que fica arrumando as coisinhas. Eu não cheguei onde eu queria porque meu pai não é um homem de sucesso. Eu não cheguei onde eu queria porque eu não tenho muito dinheiro, preciso de dinheiro. Sim, gente, precisa de muita coisa, mas acima de tudo, se nós tivermos Deus na nossa vida, amá-lo acima de todas as coisas, Ele vai permitir que a condução da nossa vida, daqueles que o amam, né, comece a se encaixar de tal maneira, que daqui a pouco você pode andar pelas ruas e dizer: Deus tem feito além do que eu peço, além do que eu sonho, além daquele que eu imagino. Eu fiz um trabalho esses dias para trás, muito legal, eu fiz um curso, e era um curso de coach, e eu me lembro que tinha crentes e não crentes, e eu me lembro que teve um dia de traçar os sonhos, e todo mundo falando de seus sonhos, incluía muito coisas materiais, e às vezes eu ainda perguntava para o pessoal que estava falando dos sonhos: vocês não têm família não é? E aí de repente as pessoas: é mesmo, né? Tá bem com meu marido, com meus filhos. Resumindo, aí a pessoa que foi me entrevistar perguntou assim: qual que é o seu maior sonho? Eu falei: olha, agora eu tenho que começar a reprogramar, porque eu já cheguei onde eu nem sonhei, nem pensei, nem imaginei. E eu comecei a compartilhar da minha vida. Pastor, no outro dia eu fui viajar para buscar minha filha na cidade que ela mora. Eu viajei os 170 quilômetros chorando e falando em línguas. Mas eu chorava tanto. E eu dizia: Deus, como é gostoso servir o Senhor. Como é gostoso ser fiel a Ti. Por quê? Porque eu vou te contar hoje o porquê que eu fiquei desse jeito, nesse estado emocional de chorar e dizer para Deus: Deus, eu já cheguei além do que eu pensava, sonhava ou imaginava. O que o Senhor tem para mim agora? Porque, gente, eu tinha um sonho de criança. Eu queria casar, ter um marido e ter filhos e ser bem casado. Claro, feliz no casamento. Meu outro sonho era ser psicóloga. Eu gostava de escutar os outros. Amava. Depois eu descobri que eu falo mais do que eu escuto, sabe? Mas eu gostava de olhar os problemas da pessoa. Eu gostava de ver a pessoa chorando e falar: pode chorar. E derramava lágrima, catarro, eu não importava, né? E aquela coisa. Eu gostava de ouvir os outros. Então meu sonho é ser psicóloga. O meu outro sonho era escrever livrinho. Quando eu era novinha, eu era sanguínea e melancólica. Muito melancólica. Todo melancólico gosta de escrever demais, né? E eu passava o tempo na sala de aula escrevendo: a batatinha quando nasce esparrama pelo chão, mamãezinha quando dorme põe a mão no coração. E eu fui crescendo e eu comecei a escrever livrinho mesmo de poesia. E meus 3 sonhos: ter uma família, escrever poesia e ser psicólogo. Pronto. Mas onde que ia chegar esse sonho? O tempo foi passando. Eu fui uma criança que nasci, né, de uma família muito sofrida. Eu sou filha de nordestinos que tinham uma situação financeira muito difícil. Meu pai passava muita necessidade no Nordeste. Foi para Goiás, depois do meu tio que havia mudado para lá, mandar carta dizendo que Goiás era terra boa. Foi para Goiás com apenas um filho. E aí muito pobre, começou a trabalhar como auxiliar de pedreiro, depois mestre de obras. E de repente veio mais 1, 2, 3 filhos, somando deu 4 filhos. E eu me lembro de conviver na minha infância com 2 aspectos: muita dificuldade financeira, depois muita prosperidade. Meu pai se tornou um construtor. Mas também eu comecei a conviver desde pequena com muita briga entre meu pai e minha mãe. Meus pais iam na igreja onde Cristo está pendurado no madeiro, esporadicamente. Não se falava em Deus na minha casa. E o que eu mais via acontecer entre o papai e a mamãe era briga. Papai dizia, mas a mamãe, que quando os filhos se casassem, eles se separariam. Eu cansei de ver meu pai com amante. Eu já avancei em amante do meu pai. Meu pai e minha mãe brigavam o dia inteiro. E eu chegava em casa, pegava minha mãe chorando. E eu dizia: mãe, por que a senhora está chorando? Ela dizia: porque casamento não presta. Trabalhe, estude, seja alguém na vida, mas não case. Meu primeiro sonho da infância, casamento e família, foi completamente destruído. A idealização dele pela decepção da minha mãe. E eu cresci uma criança então que não pensava em casar, porque eu via a dificuldade dos meus pais. E eu tinha muito problema de baixa autoestima. E os outros sonhos você vai ver durante a mensagem, eles vão se encaixando, que não tinha como eles acontecerem. Somado a isso, eu tive um problema muito sério na minha infância. Eu tive solitária, que não foi o estado de solidão, foi o verme mesmo, gente. E eu fiquei uma criança completamente desprovida de beleza, magrinha, com aquele barrigão, quem já teve sabe, desmaia à toa também, né, gente? Vivia no hospital. Aquela criança feia,
E eu crescendo, cheio de problemas, cheio de conflito na família. E eu me lembro que por causa da doença eu fiquei muito desprovida de beleza. E o pessoal chegava lá em casa, olhava para meu irmão e falava: que menino bonitinho, parece o pai dele. Meu pai é um nordestino das perninhas tortinhas, cabecinha chata, mas diziam: que menino bonitinho, parece o pai, né? Então, ficava bonitinho, né? Olhava para minha irmã e falava: que linda essa aqui, parece a tia Laura. A tia Laura era a tia mais bonita que a gente tinha no Ceará, que vez por outro ia a Goiás. Aí eu olhava para minha irmã caçula e dizia: que fofa, é a cara da mãe. Aí a minha mãe olhava para ela, o olhar das duas era penetrante. E minha mãe dizia assim: o apelido dela é Mãezinha. Faltava uma agulha para estourar minha mãe e minha irmã. E eu toda doentinha, o povo esquecia de observar. Aí eu regalava os olhos, ninguém falava nada. Eu quase pulava na frente da pessoa, ninguém falava nada. Eu colocava os dedos assim por trás, o cabelo, tudo, para ver se aparecia, né? Ninguém falava nada. E quando eu insistia demais de chegar perto, a pessoa olhava e dizia assim: e essa bichinha aqui, é da família, essa menina, né? Aí meu irmão, gente, falava assim: ela foi achada na lata do lixo. Já ouviu isso, gente? Já ouviu? O irmão brinca com isso e às vezes a mãe não corrige e parece que é verdade, não é? E eu comecei a ter um problema, eu comecei a ter depressão por causa disso. Porque criança precisa de elogio, gente, principalmente menina. Aí eu fui para a escola, achei que era intriga da oposição. E na escola eu ganhei 3 maravilhosos apelidos: vara de pegar mamão, esqueleto humano, manequim de velório e Olívia Palito. Foram os meus 3 apelidos na escola. Até hoje eu falo que eu preciso de cura interior, porque tinha um amigo meu que chamava Fausto. Se eu ouvir esse nome, dá um trem ruim em mim toda vez. Que não tem Fausto não, né, gente? Então o Fausto chegava perto de mim e falava assim: Ângela. Eu falava: tô aqui. Ele falava: gente, cadê a Anjinha? Eu falava: tô aqui. Ele falava: segura ela, tá ventando, ela vai voar. E eu cresci uma criança com traumas, com vontade de chorar, com depressão. Ei, já tinha o sonho de família, acabou, não é? Sonho de talvez ser aquela menina simpática para casar, foi embora. E aí esses outros 2 sonhos eu acho que ficou até meio esquecido na minha memória naquele tempo. E eu me lembro que eu comecei a desenvolver depressão. Criança, deprimida. Eu entrava dentro do quarto, escondia debaixo da cama. Eu andava na rua, tentando ver o jeito de me suicidar. Um dia eu tentei me jogar na frente do caminhão. O homem começou a buzinar, botou a mão para fora e batia no caminhão. Eu, criança inocente, pensei: deve estar avisando que não vai dar para matar, que eu só vou ficar só aleijada. Voltei, sentei. No outro dia tentei cortar o pulso, não dei conta. A 3ª vez que eu tentei suicídio, eu devia estar perto de 14 anos. Eu tomo uma cartela de remédio cor de rosa, dissolveu os comprimidos. Fui lá para o quarto, bebi e olhei e marquei que hora que a morte ia me buscar de noite. E o diabo falou assim para mim: você vai morrer, ficar dentro de um caixão, e você vai ver todo mundo chorando, arrependido do que fez com você. Tanto que o diabo é sujo, gente. E eu fiquei pensando que eu ia ficar deitado no caixão naquela noite, vendo a minha família chorando e me vingando da minha família, não é? Na minha cabeça. E aí, gente, eu acordei no outro dia bem tarde, sonolência, dor de cabeça, dor no estômago, náusea. Quando eu olhei no espelho, que dei por mim, que eu estava viva, pensa na revolta que me deu. Eu falei: gente, mas vai ser ruim assim, nem a morte me quis, né? Eu entendi porque eu não morri. Deus já tinha um plano na minha vida. Porque desde pequenininho eu falava muito com Deus. Eu falava com Deus desconhecido. E naquele dia que eu tinha tomado aquele remédio, Deus sabia que eu ia tentar até a última vez a forma de me suicidar. O que acontece naquele dia, gente? Eu tinha tomado de fato uma carteira de remédio, mas eu tomei, eu não sei se vocês conhecem, que eu acho que quase não tem hoje na farmácia mais, a S infantil, né? Que não mata ninguém. Tomei uma carteira de AS infantil, né? Não ia matar ninguém mesmo, né? O tempo passou, então eu desisti de suicidar. Mas o sonho de família acabou, o medo de ter um relacionamento com alguém, o problema de baixa autoestima demais. Me tornei uma adolescente fechada, retraída, depressiva. O pai não tinha muita ideia. Resumindo aqui a história, eu me lembro que um dia eu saí da escola e tinha um senhor numa loja, perguntou a minha idade, eu disse 14. Perguntou se eu sabia o que era um olheiro, eu disse que não, ele me explicou. E ele perguntou se o meu pai deixava eu ser candidata a modelo e a Miss daquela cidade que era próxima à nossa capital, Goiânia. Gente, quando eu olhei para aquele moço que ele falou aquela frase, a cabeça viajou. Falei: eu devo ser muito mais bonito que as minhas irmãs. Por isso que ninguém me elogia perto delas para não constranger. Pensa, ai meu Deus.
Eu peguei naquele moço e falei, dá pro senhor ir lá conversar com meu pai, né? Papai batia se andasse no carro de um desconhecido. Então eu vim de lado, com medo do homem sair. Eu falava assim, vem rapidinho, né? Olhar devagarzinho que eu vou acompanhando o senhor. Era perto. Ele desceu, falou com meu pai. Meu pai olhou para ele e falou assim, mas logo ela. O senhor já viu as irmãs dela? Traz minhas irmãs, gente. Que decepção. Aí o moço olhou para as minhas irmãs e falou, são bonitas, muito formosas, mas são tudo pititiquinha. Para nós só serve a magrelinha. Eu falei, tá vendo que é bom ser Olívia, palito, vara de pegar mamão, esqueleto, mano e manequim de velório, mas tudo bom, né? E aí aquele moço, papai começou a olhar para ele e falou, ela conversa com a boca torta, anda meio torta, porque é muito alto para aquela época, né? Hoje não e tal. Mas aí eu lembro que aquele moço disse uma frase mágica, nós somos especialistas em pegar patinho feio e fazer virar cisne. Eu falei, uau. Me levar para o teste. Fiz o teste, 3 meses de treinamento, quebraram uma vassoura e puseram nas minhas costas, ensinaram a andar com o joelho ereto, né? Tá, entre outras coisas. E fui para o meu primeiro desfile. Naquele intervalo, onde é que Deus entra aqui? Lugar nenhum. Não se falava em Deus na minha casa. Os pais muito católicos, devotos de Padrinho Padre Cícero. Não se falava em Deus na nossa casa. Deus era só na emergência, olha lá. Só que eu tinha uma amiga chata na escola, gente. Ela olhava para mim todo dia e dizia, Jesus te ama, tem um propósito na sua vida, nós estamos orando por você, Jesus não está morto pendurado no madeiro, Ele morreu e ressuscitou, e escuta as suas orações. Todo santo dia ela vinha na Nájua falar isso para mim, e eu cortava a volta dela. E ela era muito inteligente, sabe aqueles crentes inteligentes? Ela comprava lanche, ou trazia que a mãe dela tinha feito, vinha me entregar aqueles quitutes, que a mãe dela era árabe, e eu comia o lanche e ela falando, Jesus te ama, tem um propósito, que o negócio estava dentro do meu cérebro já, quase que eu decorava, já sei, ele me ama, tem propósito na minha vida, né? Bom, uma coisa que ela falou ficou gravada na minha mente, ele morreu e ressuscitou, e escuta, orações. E eu tinha ganhado naquela semana uma Bíblia dos Gideões, aquela Bíblia que a gente ganhou na escola, lembra? Aquela pequenininha. Então, gente, e eu lembro que eu fui para o meu primeiro desfile, quando eu olhei minhas concorrentes, dá para ganhar não, gente. Aí eu lembrei que a minha amiga me disse, Jesus te ama, tem um propósito na sua vida, morreu, ressuscitou, escuta oração. Eu estava com a Bíblia, abri minha bolsa, peguei minha Bíblia, corri para o banheiro, ajoelhei, e quando eu ajoelhei, eu falei assim, Jesus, aquele que a minha amiga falou que morreu, ressuscitou, escuta oração, e que tem um propósito na minha vida, se é verdade que o Senhor tem um propósito na minha vida, deixa eu ganhar esse desfile aqui hoje, que eu prometo para o Senhor que se eu ganhar, eu vou ler a metade do livro de Salmo. O senhor deixa? Aí eu fui desfilar. Eu desfilei orando na passarela. Deixa eu ganhar que eu leio o salmo. Deixa eu ganhar que eu leio o salmo. Aí eu ganhei, fiquei em terceiro lugar. Aí eu fiquei emburrada. Falei, gente, eu não fiquei em terceiro. Aí veio uma voz, já ele, né? Você não pediu primeiro, segundo e terceiro. Você falou que era para ganhar. Eu falei, é verdade, então eu vou ler, tá? Voltei para casa e comecei a ler salmos. Aí, gente, de 14 a 17, todo concurso que tinha, eu participava. Aí eu virei, fazia concurso para Miss da cidade, aí ganhei. Aí fazia concurso na capital, fazia desfile de roupa para as grifes, fazia outdoor, saía em capa de revista. E sempre era assim, olha, toda vez que tinha um desfile, eu não ganhava porque eu tinha beleza não, porque eu corria para o banheiro, eu ajoelhava e dizia, Jesus, estou aqui de novo, legal. Se eu ganhar, eu leio metade do salmo, agora o outro, entendeu? Aí quando era no outro, Senhor, se eu ganhar, agora eu leio Provérbios. Senhor, se agora eu ganhar, eu leio Eclesiástico. E sem que eu percebesse, Deus jogava uma isca para mim, eu mordia a isca, ele puxava a isca, porque meu pai proibia de ir na igreja, e eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a ler, tem boca mas não fala, tem olhos mas não vê. Eu falei, uai, o que é isso? Descobri. Eu comecei a ler, não vos embriagueis com vinho que é contenda, mas enchei-vos do Espírito. Parei de beber. Eu comecei a ler, a viver aquilo. E de repente eu me apaixono. E eu comecei a observar algo. Quando eu lia a Bíblia, a depressão ia embora. Quando eu parava, ela voltava. Então quando eu estava longe da escola, fora do trabalho, em qualquer outro lugar que não me prendesse, que em vez de assistir um filme, uma outra coisa, naquele tempo coisas seculares, não, eu corria para o meu quarto e eu ia ler a Bíblia. Cadê o irmão do teclado, por gentileza? Eu começava a ler a Bíblia. E eu comecei então a entender que Deus começou a me curar da depressão. E aí de repente, eu já não tinha mais prazer de fazer as coisas do mundo, eu só continuava nos desfiles, porque eu precisava me autoafirmar. Eu tinha um problema que eu tinha que provar para o meu povo que eu não era o patinho feio da casa. Na verdade, era uma ferida de autoafirmação. Aí eu me lembro, gente,
de 14 a 2 semanas exatas de completar 17 anos, eu cheguei onde toda moça queria em carreira. Saí em outdoor, via sua foto, capa de revista, página de jornal. Era tudo que eu queria, mas aquilo não me dava prazer. O que mais me dava prazer era ler o livro da capa preta. Aí, faltando 2 semanas para eu completar 17 anos, eu fui no maior concurso da minha vida. Quem ganhasse, fecharia um contrato com a Vogue americana. Não me lembro exatamente quantas meninas eram. Era a semifinal para escolher 20 para a final. Naquela semifinal eu precisava ter a minha autoafirmação. Eu corri para o banheiro e disse: Jesus, olha eu de novo, deixa eu ir para a final hoje, que se eu for para a final eu vou ler todo o Novo Testamento. Aí eu pensei comigo, na outra semana, para a final, para primeiro lugar, eu digo que eu vou ler de Gênesis ao último livro da Bíblia. Aí vai dar tudo certo. Afinal de contas, Deus estava tão bonzinho comigo. E eu me lembro que eu fiquei em 12º lugar, colocaram a faixa, o ramalhete e tal. E eu vou saindo daquele hotel onde foi selecionado aquelas moças. Aí quando eu olho, tem um homem correndo atrás de mim, um gringo, dentro do hotel, gritando: Angela. Quando eu olhei para aquele homem, ele tinha uma aliança na mão esquerda. Eu lembrei da minha mãe, que homem não prestava. Quando eu vi as meninas que ficaram entre as 20, estavam sentadas no colo daqueles homens, grudadas no pescoço daqueles homens. É claro que eu fiz uma linguagem visual, e eu entendi que para crescer naquela carreira agora, eu teria que fazer coisas que eu não queria, que não eram dos meus princípios. Quando eu vi aquela cena, eu comecei a gritar dentro do hotel. Eu disse: não quero isso, não quero, quero ir embora, quero ir embora. Fui para a agência que me levava e disse: quero voltar para casa. Eles me levam embora para casa. Eu estava decidida que eu não iria para a final. Mas eu chego em casa doida para ler o livro da capa preta. E eu passei aquela madrugada inteira lendo. E eu comecei a ler as histórias da Bíblia. Aí, pastor Valci, eu li sobre a samaritana. Uma mulher que procurava alegria, felicidade nos relacionamentos, estava frustrada. E aí, chega Jesus e diz que ele é a água da vida. Naquela hora a escama cai do meu olho. Eu pude entender que eu procurava alegria em passarela, nisso, naquilo, naquilo outro. Eu estava procurando tão longe, estava tão perto. Ele estava ali comigo. Jesus, a água da vida. Sozinha. Eu me emociono até hoje falar, porque foi tão lindo. Sozinha no meu quarto eu resolvo entregar minha vida para Jesus. Eu ajoelhei e falei: Jesus, eu entendi tudo. O Senhor morreu e ressuscitou. Só o Senhor pode preencher esse vazio. Eu quero entregar minha vida hoje ao Senhor. Seja meu Senhor, meu Salvador. Me mostra que igreja que eu devo mudar. Eu sei que eu tenho que ser crente. O Espírito Santo me visitou naquela madrugada de uma forma linda. Eu acordo pela manhã. Eu trabalhava na Caixa Econômica Federal como estagiário. Tinha um crente lá, muito diferente, que amava a Deus, amava a família, um exemplo de homem. Eu cheguei perto dele e falei: senhor Fernando, o senhor é crente, não é? Ele falou: sim. Onde que é a sua igreja? Tal lugar. Eu queria publicamente confessar minha fé. Eu fiz ontem à noite no meu quarto. Ele: como? Eu contei, aquele homem começou a chorar. Eu disse: posso ir na sua igreja? Pode. O senhor me acompanha, mas a sua esposa? Sim, espero você na pracinha tal. Ele me esperou, mas a esposa dele, fui para o culto. Quando eu entrei na igreja, eu já estava doida, não tinha nem começado nada de apelo, não tinha começado mensagem. Eu já estava assim: que hora que a gente tem que fazer, que quer falar, que quer virar crente? É agora, é agora? A pessoa: espera um pouquinho. Eu falei: deixa eu ir lá. Não, espera um pouquinho. Só que o que, gente? Quando eu começo a ouvir essas canções cantadas, ai meu Deus, que gozo. Ai, que me deu vontade de ser crente mais rápido. Gente, eu tinha tanto problema na minha casa. A minha mãe, por causa das feridas emocionais que ela tem e tinha, não por ser uma mulher má, a gente chegava perto dela para abraçar, fala: sai para lá, menino, solta. Meus tios, tudo bruto. A gente convive no mundo que as pessoas não dão moral para as pessoas. Naquela igreja, as mulheres chegavam perto de mim e diziam: paz, minha amada, bem-vinda, querida. E eu desmontava de vontade de chorar a cada abraço, a cada sorriso, a cada canção cantada. Eu dizia: eu já posso aceitar Jesus. Quando foi pregada a mensagem, Naamã, por fora aparentemente bom, por dentro podre, parecia demais comigo. Por fora estava todo mundo querendo minha posição, meu local de trabalho, digamos assim, a vida que eu tinha. Por dentro eu estava podre, precisando de Cristo.
Quando perguntou quem queria aceitar Jesus, sai correndo, gente. Levantei as minhas mãos. Parece que um negócio tão gostoso entrou dentro de mim. O que nenhum remédio de tarja preta conseguiu fazer com a minha depressão, o conteúdo do livro da capa preta, o Espírito Santo que é falado aqui dentro, entrou na minha alma, arrancou de vez a vontade de morrer, a vontade de chorar. Entrou em mim uma vontade de viver, de ser feliz e viver para a glória de Cristo. Que vontade de viver. A menina que vivia triste aprendeu rapidinhozinho da igreja e só vivia cantando. Mas meu pai proibia a gente ir na igreja. Uma Ritinha, papai falava assim: se for na igreja de crente, apanha. Mas minha mãe dizia assim: mas papai, só tem crente desengonçado, sem cultura, né? Não é para ir lá na igreja de crente. Então a gente tinha medo, sabia que papai e mamãe era bravo. Aí eu me lembro que eu não podia contar para meu pai que eu tinha virado crente. Durante 3 meses eu virei agente secreto de Cristo. Eu escondido, voltava escondido, mas eu aprendi a cantar as canções. Aí eu chegava em casa assim: lara, la, la, lara, la, la. Aí meu pai olhava: o que você está cantando? Eu: nada. Que alegria é essa? Eu: nada. Aí naquela época eu me converti na comunidade primeiro. Depois que eu vim para a Assembleia, eu me lembro que tinha uma música bem badaladinha, que era o Leão da Tribo de Judá. Aí eu chegava lá em casa com o louvor, era mais agitado. Eu: lá, 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 hey, hey. Meu pai: o que é isso? Eu: nada. Papai começou a achar que eu estava com algum caso com um rapaz. Porque meu pai achava que a felicidade só vinha de relacionamentos, independente se eles fossem certos ou errados. Meu pai então começou a me seguir, eu não sabia. E um dia eu estava dentro da igreja, como eu estou aqui hoje, como você está, e o meu pastor dirigindo louvor. E quando eu congreguei, eu fui para uma igreja bem pequena, para que ninguém logo na cidade soubesse que eu era crente. Uma forma de proteger, né, dos meus pais. E eu me lembro que meu pastor sabia da história. Eu falei que era escondido dos meus pais. Aí, gente, eu estou na igreja, mãozinha levantada, adorando a Deus. O meu pastor me olhou de olhos regalados. A mulher dele, muito desesperada, me olhou para ele, fez um sinal. E eu pensei assim: meu sonho era cantar no louvor. Eu pensei: eles estão vendo tanto que eu sou adoradora, eles vão me chamar para cantar no louvor. Então agora eu vou expressar mais ainda. Fechei os olhos. Só que o meu pastor via que meu pai havia entrado dentro da igreja. E eu de costa para a porta central, de mão levantada adorando a Deus. Quando eu penso que não, uma mão pega no meu cabelo, me puxa pelo meu cabelo, e comecei a apanhar dentro da igreja do meu pai. Eu disse: pai, o senhor enlouqueceu? Eu estou dentro de uma igreja evangélica. O senhor está me batendo por quê? Porque eu não quero filha minha filha minha crente. Eu prefiro filha minha morta do que dentro de uma igreja evangélica. Aqui você não fica. Papai me tirou de dentro da igreja, me jogou dentro do carro, e eu apanhei durante 3 anos do meu pai, porque eu era crente. A minha mãe passou a não falar mais comigo porque eu era crente. Meu pai verbalmente me deserdou. Meu pai não deixava eu dirigir mais carro da família. Meu pai não me dava mais roupa, não me dava mais sapato. Quem me colocou no banco foi o celebrante da paróquia da cidade, cujo eu participava dos eventos como coroinha. Ele disse: ou manda a Angelina embora, ou tiramos todas as aplicações. Eu fui mandado embora. Durante 3 anos os meus pais não falavam comigo. Os meus 3 irmãos foram proibidos de falar comigo porque eu era crente. Apanhei inúmeras vezes do meu pai. A minha mãe nem me respondia benção. Não ganhei mais presente de aniversário, nem feliz aniversário. Um dia meu pai me pega deitada na cama lendo a Bíblia, levantou na minha mão, arrancou a Bíblia da minha mão, jogou na parede. Veio com as mãos e enforcou o meu pescoço sobre a cama. Quando eu vi que a força daqui acabou, que só tinha um pouquinho de força aqui no esôfago, eu juntei toda a força que tinha nas minhas pernas, botei na barriga do meu pai, empurrei, ele bateu na parede e ele disse: não leia mais esse livro, então eu faço uma besteira e acabo te matando. Aí você podia dizer: como é que você aguentou tudo isso? Eu estava lendo: o que vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu estava lendo sobre Paulo e Silas na prisão e parecia comigo. Eu estava tendo os mesmos privilégios de sofrer por amor
amor a Cristo, então eu não era triste, a depressão não voltou, eu continuei feliz. Papai descobriu um culto, eu frequentei o outro. Quando ele descobriu o outro, eu passei a frequentar o outro. E o único culto que ele nunca descobriu foi a reunião das mulheres de manhã. Aí eu era cheio do Espírito Santo. Ai meu Deus, não importava ele bater. A ex-modelo, ex-miss, ex-estagiário da Caixa Econômica Federal, agora ganha um emprego. Eu virei a faxineira da igreja. Aí o sonho de psicólogo foi embora, né? Eu virei a faxineira da igreja, gente. Eu limpava o chão da igreja. Filha de empresário. Aí papai falava assim: já veio de lá? Somos daqui, não quer eu sei que não. Aí pastor, eu limpava o chão da igreja, não tinha nada para fazer. Eu descia no banco, deitava no banco. Aí eu conversava com Jesus. Nós dois conversava, nós dois proseava. Aí ele me enchia do Espírito Santo. Aí eu começava a gritar, falava em língua. Aí o povo estava passando na rua, falava: tem uma menina doida que fica o dia inteiro gritando dentro dessa igreja. Não tinha problema. Eu estava feliz com Jesus. E ali, sem eu perceber, era o meu seminário. Eu lia Bíblia em cima de Bíblia, eu comia Bíblia, eu comia livro, eu lia tudo, eu queria crescer, eu queria aprender. Oh, que experiências maravilhosas. Estava feliz, mesmo papai e mamãe rejeitando. Só tinha uma coisa que doía, quando a mamãe dizia: você vai casar com um pé rapado, com Zé Ninguém, não tem crente próspero, e você vai, suas irmãs vão ser doutora, você não, e você vai perder um filho igualzinho eu te perdi para o seu Deus. Só isso. Gente, eu fiquei tão apaixonada por Jesus que eu não queria nem casar. Eu falava: Jesus, se o senhor não demorar a voltar, não tem problema, não vou achar ninguém que vai tomar esse amor, então não precisa casar não. Só que quando eu comecei a apanhar demais, eu falei: eu preciso casar, gente. Aí eu fiz uma lista do marido que eu queria. E um dia eu estava na porta da igreja, passou um rapaz num carro, freou o carro, me viu. Ele era meu cliente do banco. Ele falou: ué, você sumiu do banco, está trabalhando onde? Eu com a vassoura na mão da igreja. Eu falei: aqui. Ele, muito cômico, sarcástico, disse: desceu de nível, minha querida. Eu falei: senta aqui, desce do carro. Ele sentou no chão da igreja ali comigo, nas escadinhas, e eu comecei a contar a minha história de vida. Eu comecei a contar porque eu tinha aceitado Jesus. Aquele rapaz começou a se emocionar e disse: Ângela, eu tenho a 4ª série colegial. Eu parei de trabalhar para cuidar dos meus pais, para ajudar o meu pai, na verdade, manter a nossa família. E eu comecei negociando, comecei a trabalhar como boia fria, ele me contando. Você sabe o que é boia fria? Vai para as fazendas, né? Comecei a trabalhar de boia fria, depois peguei o dinheiro de boia fria e de engraxate, vendedor de verdura. Meio de semana boia fria, final de semana engraxava sapato, vendia verdura. Juntei todo esse dinheiro e comecei a comprar e vender relógio. A alta inflação, resumindo: relógio, bicicleta, bicicleta, moto, moto, carro. Negociava com meu pai. E ele disse: eu tenho tudo que um rapaz quer, mas tem um vazio. E era esse vazio que você tinha. Chamei aquele moço para ir na igreja à noite. Ele foi no culto, se apaixonou por Jesus, converteu, aleluia. 3 meses depois que ele estava apaixonado por Jesus, se apaixonou por mim. Na verdade, eu acho que se apaixonou naquele dia. Fala a verdade, né, mocinha? Namoramos, noivamos e casamos. Um namoro bem certinho na presença de Deus. O menino era custoso, viu, moças? De vez em quando ele colocava o dedinho, a mão no meu joelho, subia 3 dedinhos, devagarzinho. Aí eu olhava para ele e falava assim: nós vamos cantar um hino antes que o 4º dedinho sobe, ou a gente vai cantar, ou vai fazer uma oração. Não, bom mesmo foi um dia, pastor, que ele tentou me dar um cheiro no corredor da igreja, pastor Ritinho. Ele veio para cima de mim, me deu um empurrão, um tranca, sabe? Me pocou na parede, quase que eu falei: aleluia. Falei: mas não pode. Falei: ô senhor, não pode ainda, senhor, guarda a pessoa. Aí eu dei um empurrão nele, ele bateu do outro lado, falou: que bichinha bruta. Eu falei: sou bruta não, só sou crente. Ele falou: não estava com segunda intenção, eu só queria sentir o seu perfume. Se ele tivesse falado: aqui tem, ó, pode cheirar. Pode será? Diz ele que é por isso que ele gamou, né? O Cirino disse que quando eu casei com ele, que ele entrou no altar, ele começou a chorar, vindo me buscar, né? Aí eu falei: vale-me Deus, eu fui tão bruto que o homem agora arrependeu. Mas casou, né? Na noite de núpcias eu perguntei por que ele chorava. Ele disse: porque Deus me deu uma mulher que ama mais a Ele do que qualquer outra coisa. Que bom, né? Amém.
Casamos. Primeiro ano de casado, uma bênção. Meu pai, né? Minha mãe. Só foi no meu casamento para não fazer feio para a sociedade. Primeiro ano de casado, gente. Eu fico grávida e tive um aborto. Segundo ano de casado, grávida, outro aborto. Ele gosta muito de criança, eu também, mas o meu marido é impressionante, um homem para gostar de criança como ele. Ele me pegou nesse segundo aborto, me levou para a médica e disse: vira essa mulher de ponta cabeça, faz tudo quanto é exame, eu quero ser pai. Fez os exames, e o laudo do exame era que eu tinha ovários policísticos, e eu não tenho, até hoje, meu corpo não produz um hormônio chamado progesterona. Então automaticamente eu posso até ficar grávida. Quando eu entro para o terceiro mês de gravidez, o meu corpo expulsa a gravidez do corpo, ou mata a criança dentro de mim. Isso é normal de quem não tem progesterona. Aí fiz tratamento, engravidei. E o dia que eu completei 24 anos de idade, naquela manhã linda, 9 horas da manhã, minha bolsa rompe, eu ganho nossa filha, a Letícia. Primeiro dia, aquele encanto de estar com aquela menina nos braços. Segundo dia, terceira manhã, que é geralmente, eu estou contando o primeiro dia como início, tá? Que geralmente é o dia que nós temos alta. A minha mãe não tinha ido lá me ver ainda tinha aquela rixa de relacionamento. E eu havia orado assim antes: Deus, faz o que o Senhor quiser, mas alcança meus pais, para que eles voltem a ter afinidade. Eu tinha saudade. Entra naquele quarto, então às 9 da manhã, minha mãe. Eu falei: oba! Ela falou assim para mim: dura, por causa do que ela sofreu. Volto a repetir, é uma excelente mãe, mas tem suas feridas. Ela disse: não se alegre não, eu só vim porque é minha primeira neta. Ela pegou Letícia. 9h15, 9h20, entrou a chefe do berçário no quarto e disse assim: mãezinha, me dá um nenê, me dá uma manta. A gente vai agora ali dar banho na nenê e daqui a pouco você vai ter alta. Elas foram para lá, passa um pouquinho, o telefone toca, chama meu esposo, chama minha mãe, eu fico sozinha no quarto. Entra dentro do quarto a chefe do berçário, uma pediatra. Ela olha no meu rosto, pega nas minhas mãos, acalenta as minhas mãos e sem nenhum preparo, ela diz: mãe, acaba de acontecer uma fatalidade, mãezinha. E eu perguntei: o quê? Ela disse: sua filha acaba de cair do braço da enfermeira-chefe e veio a óbito. Você imagina, sonho de ser mãe. 2 gravidez interrompida por um aborto, terceira filha cai do braço da enfermeira e vem a óbito. Você pergunta como? A enfermeira teve crise de labirintite. Na hora da crise de labirintite, em vez de colocar a criança dentro de um berço de vidro, ela solta a criança, não dentro de um berço, mas do berço imaginário. Literalmente, Letícia caiu dessa altura ao chão. E o laudo da morte foi explosão múltipla de órgãos. Estourou pulmão, rim, coração. Eu gritei dentro daquele quarto, eu chorava dentro daquele quarto. E o que vinha na minha mente é: sofrimento não significa que eu não te amo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que eu faço você não entende agora, entenderás depois. Mas eu nunca pensei em desviar. Eu só dizia: Deus me ensina. A minha mãe entra dentro do hospital correndo, descobre a notícia, vai no meu quarto, pega pelas minhas pernas, pelos meus braços, me beija e disse: eu queria que você perdesse um filho para o mundo, para as drogas lá fora e não nessa fatalidade. Eu falei: não, mamãe, prefiro dar de presente para Deus. A mãe que eu nunca tive até então, comecei a ter. Minha mãe então começou a conversar, foi para minha casa trocar ponto, foi para minha casa dar banho em mim, chorávamos juntas. Ela me pedia perdão 24 horas por dia. Ela disse: chame o seu pastor. Meu pastor veio e ela disse: eu amaldiçoei o ventre dessa menina. Mas eu li a Bíblia, pastor, eu sabia que maldição sem causa não encontra lugar, né, pastor? Mas Deus dizia: eu estava tratando. E eu lembro que a minha mãe pegou e disse assim, falou para ele repetiu uma oração, abençoou o meu ventre. Abençoou o meu ventre. Chega então depois um laudo. O Cirino pediu para tirar a plaqueta do corpo, porque a Letícia nasceu de 8 meses. Chega o laudo da medicina dizendo que os meus filhos, eu não poderia ter filhos perfeitos. Por quê? O hormônio que eu tenho, mesmo com remédio, que eu não tenho, aliás, dá problema na gestação. O laudo dos médicos foi que todos os filhos que eu tivesse
nasceriam deficientes. Letícia nasceu sem cálcio e sem glicose. Aparentemente perfeita, no laudo deu falta de cálcio e falta de glicose. Não queria andar e teria convulsões simultâneas. A minha médica disse para mim: não te damos mais nenhum remédio para engravidar. Volte para sua casa e adote um filho. Eu firme na igreja, o sonho de ser mãe, vivo. Eu orava todos os dias e dizia: Deus, eu quero um filho do meu ventre. Deus usa um profeta e falou para mim: conta um ano, eu te farei mãe de filhos sadios e perfeitos. Um ano se passou. Aí eu estava prosperando, como diz meu marido. Ele é muito romântico para falar quando a gente está engordando. Ele fala: amor, você está prosperando para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. Eu estava prosperando muito. O Cirino mandou fazer uma dieta, não consegui. Costumo brincar que arrumou a cinta, não adiantou. Apertava demais. Fiz um exame, minha médica falou: tá sentada? Falei: sim. Pode dar cambalhota, subir e descer a escada, fazer o que você quiser. Você está grávida de 4 para 5 meses. Esse você não perde. Fui lá, gente. Estava grávida da Angélica. A Angélica tem 18 anos de idade hoje. Está no 2º período de medicina. Passou em 12º lugar, com 17 anos. Mas é tão bonito falar, não é porque ela passou em medicina. É porque eu perguntei para ela porque ela queria ser médica. Nós não temos médico na família. Ela falou: porque eu quero virar para os pacientes que a medicina falar vai morrer, não tem saúde, não tem jeito, não tem nada. Eu quero falar para os meus pacientes, quero ver eles chorando e quero falar: chama os pais, chama os avós, chama quem vocês quiserem que eu vou dar a notícia que você tem tantos dias de vida. Aí diz ela que depois que vê todo mundo daquele jeito, quer levantar e dizer: como médica eu te disse que você não tem jeito, mas como filha de Deus, como prova viva de um milagre, eu quero agora te falar da fé. Eu falei: uau! Que lindo, né? 3 anos depois nasceu a Nelise, 14 anos de idade hoje. Para lembrar da minha história, a cara da mãe. Mas 3 anos depois nasceu o Cirino Júnior, cara do pai, bom pescador também, né, Bozinho? Uma pensa. Quando a medicina diz para mim: não tem jeito, não tem saída, desiste. O Deus do céu, o Deus que eu e você servimos, olhou para a minha vida e para a minha história e disse: acaso há alguma coisa impossível àquele que crê? Não tem nada impossível para aquele que crê. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado agora, pegar na mão dela e falar assim: sonha, pode sonhar. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você sonha, do que você imagina. Eu achei que só vinha um filho. É tanto que nós projetamos a nossa casa na época. Um quarto era para visita, outra salinha, não sei mais o que. Lá em cima, um só era o quarto grande da filha. Quando era mais um, eu falei: Deus, 6 gravidez, 3 filhos, sadios e perfeitos. Se eu acabasse aqui, já tinha acontecido alguns dos sonhos, mas eu preciso de mais 10 minutos, que é o tempo que eu posso ministrar. Se eu acabasse aqui a minha história, já estava bom, né, gente? Que milagre, né? Que vida boa, casamento feliz. Deus me deu um marido maravilhoso, um homem que me ajuda, me controla, me ensina o meu lugar, me valoriza quando eu preciso. Não temos um casamento perfeito como ninguém tem, não é? Mas somos apaixonados, felizes e realizados no casamento. Isso é importante. Vencemos os desafios. Quando eu perdi a Letícia, foi a época do plano real, vocês lembram? Planozinho ruim, né, gente? Quebrou o povo tudo. Quebrou o Cirino também. Quebrou o Cirino. A gente continua indo para a igreja de madrugada, fazendo campanha de oração, continuou dizimando, continuou ofertando e tal. E ele quebrou do patrimônio dele ficar naquela época. Eu gosto de contar isso quando eu lembro, né? O patrimônio dele naquela época era uns 100 mil só, porque ele quebrou. Tinha mais patrimônio, né? E eu me lembro que ele estava construindo a nossa igreja, pastor. E o nosso pastor pediu uma oferta para fazer o telhado da igreja. E meu marido colocou 3 cheques no bolso do pastor, pediu para ele não contar nada, mas ele viajou e depois eu cheguei na igreja, estava todo mundo chorando e orando para nós dois. Eu falei: o que foi? Aconteceu alguma coisa com minha sogra, com meu sogro, que eu não estou sabendo ainda? Ele falou: não. O pastor está emocionado porque o seu marido deu todo o telhado da igreja, era 50% do nosso patrimônio. Eu falei: meu Deus, o homem ficou louco, ele deu 50% que nós temos de oferta.
Quando ele chegou, eu falei, meu amor. Aí perguntei para ele, ele falou, também achei que eu estava ficando doido. Eu falava, em nome de Jesus, sai pensamento estranho, sai daqui. Aí de repente, meu bem, Deus falou comigo, por acaso o diabo manda fazer igreja? Ofertou. Ninguém vence a Deus, não dá, né? 50 mil o patrimônio dele naquela época. Aliás, 100, deu 50, né? Isso há mais ou menos 19 anos, 20 anos atrás, 19 para 20 anos, 19. Aí eu me lembro que a gente continuou lá, e eu tinha perdido aquelas crianças e tal, né? Nesse intervalo, ele olhou para mim e falou assim, resumindo aqui, nós fomos embora para Goiânia, nossa cidade era muito perto, 70 quilômetros, para começar uma loja de carro na frente de uma casa. E a gente começou ali, ele, mais uns 4, 5 carros para negociar. E aí eu fui trabalhar com ele, porque eu tinha acabado de perder a criança. Eu trabalhava muito na igreja, mudei para uma cidade que ninguém sabia que eu trabalhava na igreja. Amava ajudar jovem, adolescente. Mas eu não sabia trabalhar não, gente, eu só queria ganhar alma o dia inteiro. Chegava o cliente para comprar carro brigando, marido e mulher. Eu ia e conversava com os dois, para eles fazerem as pazes. Aí o Cirino ia por trás do casal, olhava para mim, fechava aqueles olhos clarinhos dele e falava assim, aqui é para vender carro. Vende carro, amor. Aí eu fazia assim para ele, espera um pouquinho. Aí o casal chorava, orava com eles, fazia as pazes. Aí eu olhava para os dois e falava assim, bom, já que vocês vieram comprar carro, né? Não comprou até agora, mas foi abençoado, o casamento tá bonitinho, dá para comprar carro para ele não brigar comigo agora? Aí o povo comprava o carro. Aí ele chegava na casa deles e contava que comprou o carro e que acabou com a mulher lá da loja, ajudou os dois a fazer as pazes. Aí a gente lá para mim ajudar os dois a fazer as pazes. Aí eles ficavam com vergonha, acabava comprando um carro também, negociando, porque tipo assim, né, entendeu? Uma com a mão lavava a outra. E o negócio foi acontecendo muito legal, gente. Eu passava o dia inteiro pregando pro povo, o dia inteiro. Orava para enfermo, para quem não podia ficar grávida. Teve uma mulher que eu orei para ela, não podia ficar grávida. Um ano depois ela chega lá com o Guilherme no braço. Eu falava, Jesus. Mas eu não entendia nada, gente, de trabalho lá secular. Eu queria só pregar. A gente financiava carro. Eu lembro que o Moizinho falava assim para mim. Não, eu falava assim, meu amor, tem um homem aqui querendo financiar um Escort. Escort é da Vox, é da GM ou é da Fiat? Ele é da Ford, criatura. Eu, tá. Cada mico que eu pegava, gente, eu não queria aprender, eu queria ganhar alma. Pior foi um dia que entrou um cliente lá perguntando assim, eu vim buscar o Dutti. O Dutti está aqui? Eu falei, Dutti? Ele falei, espere um pouquinho. Eu falei, mozinho, tem um homem que caçando uma pessoa por nome de Dutti. Aí o povo tudo rindo de mim. O povo tudo rindo de mim. E eu inocente, não sabia que o Dutti era o documento do carro. Mas eu não queria lá envolver com isso, eu queria ganhar alma. Só que de repente eu prestando, fazendo aquilo e as pessoas sendo alcançadas. E Deus começou a prosperar a nossa vida, vai prosperando, prosperando, prosperando. E quando eu penso que não, os meninos foram nascendo e era um funcionário. A equipe de louvor vai se posicionando, por favor. Era 2 funcionários, quando eu penso 3 funcionários, 4 funcionários. De repente num espaço aí, não me lembro exatamente quantos anos, talvez no máximo uns de 3 a 5 anos, 157 funcionários, 3 lojas de carros, 4 com a loja do Mato Grosso, fábrica de roupa, distribuidora de roupa. Era um total de 10 empresas ligadas a nós. Eu devia ter 28 para 29 anos e era uma das mulheres, mas o homem casado com um homem 3 anos mais velho do que eu. Nós éramos o casal de empresário mais bem sucedido do estado, no nosso ramo. Saía em jornais, saía em revistas, saía em matérias, éramos convidados para dar entrevista, mas sempre atribuíamos o nosso sucesso a Deus. Meu pai dizia que eu não teria formação, que ele não pagaria faculdade para mim. Tem uma irmã que é psicopedagoga, a outra fez pedagogia, especializou dentro da área de administração e psicologia. E o irmão abandonou uma faculdade de agronomia, começou e não terminou. Meu pai disse para mim, o seu Deus faça a sua história, vou chegar lá. Meus pais faliram, se separaram no plano real. Meu pai, minha mãe e os meus 3 irmãos e parte da família do meu esposo, todos viraram funcionários do meu esposo.
igual na vida de José, Deus fez na minha vida, na vida do meu esposo. Mas nós nunca humilhamos os nossos pais, principalmente eu, pelo que eles fizeram. Eu ia pagar o salário do meu pai e da minha mãe, eles choravam e diziam: o que eu fiz com você? E eu disse: esquece disso, a nossa história é para glorificar o nome de Deus. Deus prosperou a nossa vida, multiplicou o nosso patrimônio, era cada milagre. Meu esposo não contratava ninguém doutorado, especializado para trabalhar nas nossas empresas, porque ele gostava sempre de honrar pessoas e acreditar no potencial das pessoas. Chegava alguém lá e falava assim: estou depressivo, estou querendo morrer. Eu vim cá só para pedir uma oração. E falava: não, vem trabalhar amanhã, vou dar serviço para você aqui. Dava serviço para o rapaz, dava o telefone da esposa, para me cuidar da esposa, dos filhos. Quando pensa que não, estava todo mundo restaurado, família convertida. Os funcionários levantavam a mão dentro da empresa, porque tinha culto uma vez por semana e oração todos os dias, e perguntavam, que te falava assim: aceitei Jesus, como é que eu faço agora para ser crente dentro da empresa? Cliente era assim. Meu marido era tão doido. Teve um dia que faltou um guarda, e ele falou: meu amor, fica aí que eu vou atrás de um guarda pro feirão. Aí ele foi atrás de um guarda pro feirão de carro, e ele me chega, gente, com um morenão que estava com um saco de linho desse tamanho na mão, um pedaço de pau, com um cabelo desse tamanho. Naquela época não era estiloso, hoje é, né? Mas naquela época não era, não. O homem fedia, gente. Eu olhei e falei: amor, onde você achou esse homem? Ele falou: debaixo do viaduto. Eu falei: para que você trouxe ele? Para ser guarda. Sei o que eu estou fazendo. Eu gosto de falar, gente, eu sei o que eu estou fazendo. Hoje eu realmente sei que ele sabe o que a gente sempre está fazendo. Imagina um andarilho, irmão. Aí aquele andarilho, aquela noite, era noite mesmo, ele cuidou do guarda, de proteger os carros do feirão para ninguém roubar extintor na noite. No outro dia ele ia embora, em troca de um sanduíche. No outro dia o andarilho está lá: posso olhar de novo aí, em troca de sanduíche? Na outra semana o andarilho chegou na loja e perguntou se podia olhar os carros, lavar o chão em troca do almoço. Meu esposo olhou para mim, um homem muito quebrantado, meu marido. Olhou para o Moisés, é o nome dele, limpando o chão lá. Aí piscou os olhos dele, as lágrimas querendo descer. Aí ele virou para os funcionários assim: funcionário, pega o Moisés e dá um grau nele, joga ele lá dentro do lava-jato, dá uma lavada nele lá. Grau, deu um grau no Moisés. Nós pegamos roupa da nossa casa, demos um quartinho para o Moisés morar na loja. Moisés um dia chegou perto de mim e falou assim: dona Ângela, dá licença. Já era funcionário, mas não sabia o nome dele. Nós descobrimos que não era Moisés, era Manuel. Tem pouco tempo que a gente conseguiu achar a família dele com muito custo, porque ele saiu com 8 para 9 anos de casa. Ele não lembra, ele era criança. Moisés falou assim para mim: dona Ângela, onde é que a gente entrega a vida para Jesus? Eu falei: que lindo. Ele falou: só um homem e uma mulher que ama a Deus pode pegar um lixo fedido como eu e vai amar e fazer virar gente. Moisés até pouco tempo convivia muito conosco. Nunca esqueceu o Dia das Mães, Dia Internacional da Mulher. Uma benção. Deus nos honrava porque nós nunca amamos coisas, nós sempre amamos pessoas. E a sociedade hoje ama as coisas e usa as pessoas. Eu vou terminar em 5 minutos. Passou-se 10 anos, tudo que você entender. Para mim terminar aqui, para você entender, aliás, tudo que o dinheiro pudesse comprar e eu desejasse, eu podia ter. Deus prosperou sobremaneira a nossa vida. O melhor carro, a melhor casa. Nós moramos, só para você entender, eu sou vizinho do Leonardo, cantor, do Amado Batista. E tem um outro cantor goiano que eu não lembro não, o nome dele, que é um sertanejo novinho. Deus nos deu uma morada naquele lugar, o melhor metro quadrado do estado. Eu achava que estava tudo bem, nunca abandonei Jesus, sempre fiel a Deus, sempre testificando, amando Jesus, os filhos nascendo. E há mais ou menos 9 anos atrás, pai, para o fim, Deus falou comigo: eu quero você 100% para mim. Eu falei: não dá, Deus, para deixar os meninos saírem andando por aí. Deus começou a falar com ele: tirei a sua esposa de modelo de passarela para ser modelo de mulher que me serve, não prende ela. Você fala que é a sua maior riqueza e eu preciso dela. A gente até não dava moral quando Deus usava os profetas para falar isso, não. Aí Deus virou para mim e disse: se você não entender o chamado que eu tenho na sua vida, eu vou fechar as portas da empresa de vocês. Enquanto o seu marido não entender, não vai ter porta aberta.
Fiquei na raiva do irmão que profetizou isso. Por causa que eu falei, misericórdia, boca suja. Fala isso para uma pessoa, não, vai embora. Dizimista, ofertante, imagina. Gente, ainda mais eu, gente, não sei pregar não, eu sei contar história. Não vi ontem. Meu jeito é diferente. Ainda mais há 9 anos atrás, quem quer aceitar? Eu me lembro que Deus começou a fechar a porta. Meu marido chama e disse, amor, nós estamos endividados. Eu pensei, 500 mil, 300 mil. Nossa dívida estava em 5 milhões de reais. Mas é administrável, nossa empresa faturava bem. Administra daqui e dali. Vendo uma empresa, vendo um prédio. Tentava vender prédio, eu que estava para escriturar, o homem não queria mais. Vendia, não dava certo. Resumindo, pensa numa luta que veio sobre o casal. De caçar moeda para comprar o pacote de arroz, morando numa mansão de 850 metros quadrados. 5 empregados em casa, ter que mandar tudo embora. Ter que limpar tudo sozinho, com problema de ar de dízimo, não conseguia. Pensa numa crise, que não tinha dinheiro para colocar petróleo no carro, que o dinheiro criou asa, que a paz continuou, porque a gente ama o Senhor, mas luta. Resumindo, gente, dos meninos falar, mãe, eu quero um iogurte, e você não tem dinheiro para comprar um iogurte para o seu filho, morando na mansão. Você vai lá no supermercado e fala, escritura 5% aqui, tem hora aí e me dá a compra do ano? Não. Pensa numa crise, numa luta. Eu falava com Deus, Deus falou comigo o que eu tinha que fazer. Estou tentando correr. E aí, o que acontece? Meu marido me chama e falou, descobri o problema da nossa empresa. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, qual é? Ele falou, você. Sai daqui e não aceita, não rejeita mais convite para fazer o que Deus te chamou. Se você não sair daqui, eu vou virar munha. Eu falei, você vai me dar algum direito? Ele falou, nada. Brincadeira, claro, né, gente? Gente, sai da empresa. 12 anos trabalhando ao lado do meu marido. Amava trabalhar do lado dele. Sai da empresa. O povo me chamava para pregar. Antes eu rejeitava, agora eu dizia, vou, qualquer lugar, pode dar endereço, vou. Comecei a ministrar, mas eu pensei que ia ser assim, não foi não. Foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos ainda de crise. Ela melhorava, piorava, melhorava, piorava. Aí Deus falou comigo, você está fazendo por barganha. Igual quando eu te conheci agora, você não é criancinha mais não, agora você está madura. Agora você vai ter que entender o que eu chamei para você para fazer. E a hora que você entender e fazer com excelência, sem esperar outra coisa, eu vou honrar o seu marido. Deus falou para mim, entra para o seu quarto e começa a escrever tudo que eu falar com você, porque os seus pés não vão parar. E o seu descanso vai ser poltrona de avião. E eu vou usar as suas experiências para consolar, curar, edificar e levantar pessoas. E foi assim. Mas passou. Escrevi 54 livros. Publiquei 20. Todo ano eu publico 6 livros. Escritos nas minhas amarguras. E por que os livros são maravilhosos? Não é porque são meus não. Porque é como se eu estivesse falando com você. Não estou falando para você de teoria, teologia. Eu estou falando do que eu vivi, do que eu chorei, do que eu usei e do que deu certo. Estou simplesmente dizendo para você, acredite, tem milagre preparado para a sua casa. São as nossas experiências. Não dá para contar as experiências, mas experiências que são marcantes. Os meus livros. Aí depois é longa história. Comecei a fazer programa de televisão para falar em como vencer de crise. Os meus livros caíram na mão do Ministério da Cultura do Estado de Goiás. Um livro. Faltava escritor para a Universidade Católica do Estado de Goiás. Uma universidade me procura querendo publicar os meus livros. Não exigiram direito autoral porque eles precisavam de livros. A PUC, Universidade Católica do Estado de Goiás, publica os meus livros. Me deram um título chamado Doutor Honoris Causa, que é o reconhecimento de uma universidade que você pode exercer uma profissão sem nunca ter ido a uma sala cursar essa profissão. Em que área? Dentro da área da psicologia. Eles só me disseram, seus livros são todos ligados à psicanálise. A universidade chancelou que eu fosse aluna do Instituto de Psicanálise de Goiânia, sem ter que ter aula, pastor. A aula que eu digo de segunda a sexta.
Eu só sentava com os reitores do instituto, analisava os casos, dava os laudos e pegava a linguagem científica. O que era para fazer em 4 anos, eu fiz em 1 ano e meio. Aí por isso que eu chego para você e disse hoje: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o... A crise passou, nossas empresas estão lá funcionando. Alguns ramos meu esposo mudou, né? Para tentar se ajustar mais para viajar comigo. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Louvor, pode começar a cantar uma canção. Eu queria fazer 2 tipos de apelo hoje. Primeiro, para quem chegou aqui desesperançado, cansado, pensando que não tinha mais jeito. Só que eu queria que todo mundo ficasse de pé primeiro. Vem, todo mundo fica de pé. Isso. Pode cantar, meu querido. Talvez você chegou aqui sem fé. Talvez você chegou aqui em crise. Eu já vivi crise, você viu que em várias áreas. Não importa quem você Gente, está aqui uma pessoa que pode dizer para você que contra fato não tem argumento. Jesus Deus é poderoso para mudar a nossa sorte. Eu amo o versículo que diz o seguinte: Deus é especialista em transformar toda maldição que vem sobre a sua vida em bênção. Tem alguma luta aí que você está passando? Só você que está cansado, que precisa urgente de um milagre. É o primeiro apelo que eu faço agora. Eu queria que você viesse aqui à frente. E eu queria que os pastores e pastoras, ministros, estivessem aqui para orar com você. Só você. Pode vir, meu querido e minha querida, pode vir. Só você que pensou em desistir. Só você que está vivendo crise. Só você que está vivendo momento difícil. Pastores e pastoras, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. pode vir, meu querido e minha querida. Compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Pode chorar. Ele não desiste. Chora, meu irmão, minha irmã. Tinha dia que eu achava que eu ia morrer. Tinha dia que eu achava que eu ia dar um infarto. Tinha dia que eu saía no quintal gritando. Eu dizia, Deus. Eu colocava a minha língua para fora. Eu mordia a minha língua e eu dizia, ainda que o Senhor me mate, o Senhor esperarei. Valeu a pena, meu irmão. Valeu a pena, minha irmã. Xerabalabachere cantarema shuri cantaremanai. Quantas vezes você Xerebalabachuri cantarebalabachere cantaremanais. Senhor, abre caminhos, Senhor, abre portas. Abre portas, Espírito Santo. Xerebalabachuri cantaremanamachere. Não importa pra onde você for. Xerabalabachuri cantaremanais. Escuridão da noite. Oh, Espírito Santo, abre porta, abre porta, abre porta, abre porta. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Abre portas. Ele compreende o seu caminhar. Xarabalabacantare-manais. Um amor tão grande assim. Abre portas, Espírito Santo. Ele não desiste. Xarabalabacantare-balabachuri-cantaremanaia. Abre portas, Espírito Santo. Abre, Senhor. Oh, Espírito Santo. Xeremanamacantare-machuri-cantaremachuri-cantaremanaia. Ele não desiste dessa história. Ele não desiste, não tem fracasso preparado para você. Oh, Espírito Santo. Ele não desiste. Abre portas, Espírito Santo. Ele não desiste. Abre portas, Espírito Santo. Ele não desiste. Xarabalabachere, cantaremachere. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele
apaga o seu passado. Levanta a tua mão. Clama ao Senhor dizendo: Deus, eu preciso de um milagre. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Aleluia! Ei, olhe pra cá. Se eu pudesse voltar ao meu passado, eu choraria menos nos momentos difíceis. Se eu pudesse voltar nos dias de angústia, eu diria para minha alma: eu mesma, vai passar. Depois da tempestade, de fato tem bonança. Depois da crise, geralmente vem bênção. E para aquele que crê em Deus, não há fracasso destinado à sua vida. Eu queria que você, com toda a sua fé, levantasse as suas mãos e dissesse: Deus, não me deixe desistir. Diga: Deus, renova a minha fé. Diga: Deus, oh Deus, me ensina a te amar, te honrar, te servir, Deus. E eu sei que o melhor acontecerá sobre a minha história. Enquanto eles cantam só mais um refrão, diga para 2 ou 3 pessoas que estão do seu lado: creia, tem milagre para a tua vida. Creia, tem milagre para a tua história. Xaramanama cantaremana. E pode ir voltando para o seu banco. Ele não desiste. 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 Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ei, creia, vai ficar muito melhor a sua história. Segundo convite que eu queria fazer: você que não é evangélico ainda, que está aqui pela primeira vez, ou já está outras vezes, mas que ainda não professou sua fé em Cristo, eu queria te convidar para fazer uma oração diferente. A nossa amada pode cantar uma canção depois, se o pastor autorizar, mas eu queria que você levantasse a sua mão. Você que não conhece Jesus. Tem alguém aqui? Isso. Mais alguém? Isso. Eu vi um ali atrás. Tem mais alguém? Isso. Permaneça de mão levantada. Alguém que está do seu lado, por gentileza, abraça essa pessoa. Queria que você repetisse assim comigo, uma oração assim: Senhor Jesus, eu quero, nesta noite, te convidar para entrar completamente na minha vida, na minha história. Escreve cada um dos meus dias. Me ensina a andar na tua presença. Seja o meu Senhor, o meu Salvador. Escreve na minha vida uma história que vai valer a pena ser contada. Amém? São 3 pessoas, me parece, que se identificaram. Eu queria perguntar para vocês se a partir de hoje vocês querem dar um passo de fé, se juntar a nós como os nossos irmãos, e a gente queria ajudar você na sua caminhada, te chamar de meu amigo, meu irmão, caminhar com você, andar a 2ª milha e te ajudar nessa caminhada de fé. Se você tem vontade, você pode vir à frente. Alguém quer? Algum de vocês 3? Quem está do lado pergunta se ela quer essa decisão ou ele quer essa decisão hoje de caminhar com Jesus, de aceitar Jesus como seu Salvador. Alguém? Que bênção, bem-vindo meu irmão. Vamos aplaudir ele. Oh, que bênção. Como é que é seu nome?
Santi Clay, que nome lindo. Diga para ele, bem-vindo, meu irmão. E essa amadinha aqui aceitou, é parente? Hã? Já, então um abraço aí junto a essa família, amém. Mais alguém quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Hã? Mais alguém? Não? Então vou chamar a pastora Ritinha para ela vir fazer uma oração pelo Santi Clay. Isso? Nome bonito. Se você quiser vir, viu, minha amada, meu amado, pode vir. A pastora Ritinha vai fazer uma oração por ele. E eu agradeço vocês pelo carinho. Quanto amor de ao teu lado chegar, que olha destino a te ter a tua